juntos. Amém, irmãos? Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Amós capítulo 5. Nós vamos continuar a sequência de exposições do estudo de Amós, do livro do profeta Amós. Capítulo 5, do verso 10 ao verso 20 hoje. Glória a Deus, já está ali no telão. Os irmãos do fundo estão conseguindo ler legal ali? Que qualquer coisa tem como mudar a letra lá. Tá bacana aí? Tá lendo aí? Tá beleza aí, Mário? Quem está de óculos aí no fundo, tá beleza? Jorge, tá tranquilo aí? Ó, o Jorge agora está de óculos, tá assim, mas o cara mais sério, né, Michele? Ficou mais sério? Amós capítulo 5, do verso 10 em diante. Quem encontrou o texto, diga amém. Se você está sem Bíblia, pode acompanhar no telão a exposição desse texto essa manhã. Vamos ler. Como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que dizem a verdade. Oprimem os pobres e roubam seu trigo com juros, com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão do vinho delas. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos, e seus pecados são grandes. Afligem o justo aceitando subornos e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é o tempo da desgraça. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem, estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente de seu povo. Portanto, assim diz o Senhor soberano, Deus dos exércitos: haverá choro nas praças públicas e angústias nas ruas. Chamem os lavradores para chorar com vocês, convoquem pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Que aflição espera vocês que dizem: se ao menos o dia do Senhor chegasse. Não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como um homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá só um raio de claridade no meio das trevas. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos tanto da sua presença, nós precisamos tanto que o Senhor fale conosco. Que a sua palavra essa manhã, Senhor, possa consolar aquele que está inconsolável. Que a sua palavra essa manhã possa exortar aquele que está acomodado. Que a sua palavra essa manhã possa trazer paz àquele que está aflito. Que a sua palavra essa manhã possa principalmente trazer arrependimento naquele que está vivendo uma vida totalmente longe do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos expostos a essa palavra. E que no nome de Jesus o Senhor fale conosco essa manhã de uma maneira especial. Deus, que o Senhor traga, Senhor, a necessidade de cada um, segundo a sua vontade. Eu peço também, Senhor, que o Senhor cale a voz dos falsos profetas, que são tantos, são tantas balelas, tantas coisas inventadas, tantas, Senhor, tantos comichões nos ouvidos provocados por eles. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que a verdade venha, Senhor, aos olhos e aos ouvidos de cada um, e as pessoas possam enxergar as coisas como realmente são. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem falado conosco, e a sua palavra é poderosa para mudar qualquer circunstância. Pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, Amós está profetizando, ele é de Tecoa, da região do sul, do reino de Israel todo, mas ele está profetizando para o reino do norte, que é chamado de Israel em si, e a parte de baixo é chamada de Judá. E Amós dirige as palavras para eles, porque eles estavam convencidos de que Deus estava com eles, e não estava. É o mesmo que você pensar assim: Deus está comigo, então eu posso fazer o que eu quiser.
E eles estavam pensando assim, mas Amós está dizendo para eles, não, Deus não está com vocês. Eles pensavam que Deus estava com eles, mas no verso 14, põe para nós, Bruno. O verso 14, há um apelo. Fujam, façam o bem e fujam do mal, para que vocês tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará como vocês afirmam. A outra versão diz, Deus estará com vocês, não só ajudará, porque eles afirmavam, Deus está conosco. Tem gente que fala assim, eu sei que Deus está comigo e nada me segura. Mas Amós estava dizendo para esse povo que achava que Deus estava com ele, que Deus não estava com eles. Deus não estava com eles. Então eles diziam, Deus está conosco, Deus está ao nosso favor, e nenhum mal pode nos acontecer. E ao mesmo tempo, estavam vivendo uma vida de pecado, mostrando que Deus não estava com eles. Então isso era muito claro. Por quê? Porque eles ofereciam um culto falso a Deus, porque eles estavam adorando em lugares que Deus não determinou, porque as determinações de Deus não eram cumpridas, eles estavam adorando a Deus junto com um bezerro de ouro, e Deus não aceita. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. E para eles, o bezerro de ouro que estava no templo, em Gilgal e em Betel, era um Deus para eles. Então eles estavam falando, olha, nós estamos adorando a Deus. Amós está dizendo, vocês não estão adorando a Deus. Eles cometiam injustiça social, como? Oprimindo os pobres, pervertendo o juízo. Os tribunais ficavam na porta da cidade. Eles chegavam para oferecer a causa para o juiz julgar quem estava certo e errado. E o juiz molhava a mão dele, dava um dinheiro para ele, ele pegava e dava a causa para aquele que pagou, e não para o que estava correto. Eles estavam pervertendo o juízo, eles aceitavam subornos. Mas por que essa esquizofrenia espiritual? Eles acham que Deus está com eles, mas Deus não está com eles. Por quê? Como alguém pode pensar que Deus está com ele, vivendo de maneira que desagrada a Deus? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Como que eu penso que Deus está comigo, se a minha vida está incoerente? Como que eu penso que Deus está comigo, se eu estou traindo a minha esposa? Como que eu penso que Deus está comigo, se eu estou roubando meu patrão? Como que eu penso que Deus está comigo, e eu estou prosperando, se eu estou roubando a minha empresa? Isso é uma esquizofrenia espiritual. Mas alguns pontos contribuíram para a teologia do Reino do Norte. Eu já vim usando essa expressão há alguns dias. O que é a teologia do Reino do Norte? Ele está profetizando para o Reino do Norte. Mas isso é uma coisa que acontece hoje. Que você pode pensar que Deus está com você, mesmo vivendo uma vida de pecado. Como que eles chegaram nessa conclusão? Primeiro, uma interpretação errada da aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Ele não fez aliança com o Brasil, gente. Outro dia eu vi um pastor falando assim, Deus fez uma aliança com o Brasil. Não fez. Ele fez uma aliança com Israel. E hoje não é Israel física em si, é Israel espiritual. Ele fez uma aliança com a igreja. Então não faz sentido falar, Deus fez uma aliança com o Brasil, com a Argentina, com o Chile. Não, ele fez uma aliança com Israel. Então Deus tinha feito uma aliança com Israel, chamou Abraão para ele. Ó, a partir de hoje você não vai servir os deuses dos outros povos, eu vou ser o Deus de vocês. E ele fez essa aliança, ele deu promessas para ele, mandou circuncidar os filhos, que é a cirurgia de fimose, mostrando que toda semente que saísse dos homens ia ser uma semente separada para Deus, que vem do sêmen da palavra. Fez a mesma coisa com Isaac e Jacó, com os descendentes, tirou eles do Egito, deu uma lei para eles no Monte Sinai, e Deus disse, eu escolhi vocês dentre todas as nações da terra. Eu escolhi Israel, eu escolhi vocês. Quem não se sentiria seguro nessa situação? Deus aparece para você, Deus chama a sua família, a sua descendência e fala, eu estou com você. O cara se sentiria seguro. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com ele. Mas hoje tem gente que pensa assim, Deus fez uma aliança comigo, então não interessa o jeito que eu vivo, eu posso viver do jeito que eu quiser. Porque Deus tem promessas para mim. Tem até gente que usa a promessa que foi feita para Israel hoje. Pega, por exemplo, Isaías capítulo 1, a promessa que foi feita para o povo de Deus. Se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia diz que eu vou comer o melhor dessa terra como brasileiro. Não, essa promessa era para Israel. Essa promessa não era para nós. Mas isso quer dizer que eu não vou comer o melhor da terra? Não, Deus pode te abençoar também. Mas não porque ele fez uma aliança como ele fez com Israel. Ele abençoa porque ele abençoou você
e ela abençoa quem faz coisa errada também. A graça comum alcança todo mundo. O sol nasce para todo mundo. Quando esfria, esfria para todo mundo. Então isso é chamado de graça comum, alcança todo mundo. Mas tem gente que fala assim, mas o Senhor prometeu, ainda quer obrigar a Deus. Fala, Deus, eu decreto que o Senhor vai me dar isso. Mas o Senhor prometeu, Deus. Deus olha e fala, eu não. Não tem isso não. Além disso, eles iam adorar em lugares que Deus não mandou. Deus mandou que eles fossem 3 vezes no mínimo no ano adorar em Jerusalém, que era no sul. Mas eles iam para Betel, eles iam para Gilgal e eles iam para Berseba. Betel era a casa de Deus, o lugar onde Jacó teve uma experiência com Deus. Deus falou, aqui é a minha... o Jacó na hora deu o nome. Falou assim, olha, aqui é a casa de Deus, porque Deus está aqui. Então eles construíram um templo lá. Gilgal era o símbolo da terra prometida, o quartel-general de Josué. Aqui é o lugar onde eles construíram lá outro templo, falaram assim, aqui é um lugar que Deus mostrou que nos deu a terra. E também em Berseba, que foi o lugar que Deus falou, eu estou com vocês. Esses locais eram históricos e tinha a impressão que Deus estava com eles. É o mesmo que você ir para uma comunidade, frequentar uma igreja e falar assim, não, eu estou indo lá porque Deus está lá. Gente, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja é a comunidade dos santos. Nós estamos aqui reunidos aqui, tem gente pela internet, tem gente que vai ver depois. A igreja é isso tudo reunido, é o eclésia, todo mundo ligado, todo mundo conectado. Nós temos eclésia ligada conosco nesse momento lá nos Estados Unidos. Meu primo de vez em quando assiste o culto aqui. Nós temos pessoas, às vezes em outros países, em outros estados nos acompanhando. Isso forma a eclésia, mas o gostoso é estar aqui, olho no olho. Isso é ser igreja. É uma família que está com dificuldade, você ajuda, outra você ajuda, outra está sobrando lá, você vai lá e busca, você faz isso, faz aquilo, mas o importante de tudo que nós temos que entender é que quando as coisas estão indo tudo bem, não quer dizer que Deus está com a gente. Se a minha vida não estiver coerente, não quer dizer nada. Eles estavam prosperando financeiramente. O povo de Israel estava fazendo muita coisa errada, adorando no lugar errado, fazendo o culto do jeito errado, fazendo tudo errado. Mas eles estavam prosperando financeiramente. O que eu aprendo com isso? Prosperidade financeira não quer dizer que Deus está comigo. Porque senão Deus está com um empresário ímpio que tem um monte de mulher, é casado, mas trai a mulher com um monte de mulher, e mesmo assim Deus está com ele? Não. Outra coisa, Jeroboão II, que era o rei aqui nesse momento, ele era um estrategista, então eles ganharam muitas guerras. O que eles pensavam? Se Deus está com a gente, por isso que nós estamos ganhando as batalhas. Mas não é verdade. Eles tiveram muitas vitórias. É o mesmo que eu olhar o seguinte, a bolsa está subindo, o dólar está descendo, então está indo tudo bem, está uma maravilha. Eles pensavam, Deus está conosco. Deus tinha mandado terremoto, Deus tinha mandado secas, Deus tinha mandado fome, tinha mandado praga, peste, mas o povo de Deus não via isso. Acontecem algumas coisas na nossa vida que são sinais para Deus nos mostrar que nós estamos fazendo algo errado. São sinais de Deus nos chamando para Ele. Isso para o povo dele. Mas eles estavam interpretando tudo errado. Porque eles achavam que a prosperidade, a presença de Deus se media pela prosperidade financeira. Porque eles estavam prosperando. As vitórias particulares, pela aliança que Deus fez com eles. Não, Deus fez uma aliança comigo, eu estou fazendo coisa errada, mas está tudo certo entre eu e Deus. Não estava. Não estava. Frequentando a igreja, indo nas reuniões, fazendo o que tinha que fazer, no lugar errado, do jeito errado. Deus não é um Deus que quer ser adorado de qualquer jeito. Tem gente que faz macumba achando que está adorando Deus. Tem gente que vai para a igreja católica, beija o pé do santo, pega a fitinha, leva para casa, leva a rosa, leva o lencinho, compra o milho, compra não sei o que, come milho, faz, e acha que está agradando Deus e não está. Porque não é assim que Deus determinou. Ao mesmo tempo, estava tudo dando certo, viviam uma vida egoísta, voltada só para os prazeres. Queriam enriquecer, ficar melhor de vida. E até o dia do Senhor eles queriam. O que representava o dia do Senhor para o judeu? Para esse povo aqui, para os israelitas?
O que representava para eles? Eles achavam que o dia do Senhor era o dia que o Messias viria liderando Israel para conquistar todos os povos. E Israel seria exaltada como um povo que venceu tudo e daria início ao reino messiânico. Então eles estavam fazendo coisa errada e cantando: Maranata, hora vem, Senhor. Isso é um perigo gravíssimo. Se você está vivendo uma vida de pecado e fica assim: ai Jesus, se eu podia voltar logo. Faz essa oração não. Cuidado. O objetivo dessa passagem é mostrar que Deus não estava com eles. Amós estava mostrando claramente para eles: ó, Deus não está com vocês. Pergunta: você acha que Deus está com você? Diante de tudo que tem acontecido na sua vida, diante de como você tem vivido, você acha que Deus está com você? Você já fez essa pergunta para você? Porque tem aquela frase: se Deus é por nós, e se Deus é contra nós? Quem será por nós? Ninguém, gente. Você vai brigar com Deus? Não tem jeito. Então eles estavam lendo errado as tradições e as promessas. Ah, Deus prometeu que ia abençoar a gente, por isso nós estamos sendo abençoados, mesmo adorando o bezerro de ouro, mesmo cultuando Deus do jeito errado. Amós diz: se Deus vier até vocês, não vai ser motivo de alegria, vocês vão sofrer. É isso que Amós está anunciando. Porque dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. E eu te pergunto: se Deus vier até você agora, você está pronto para partir? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer todos os dias, por isso que eu preciso me arrepender todos os dias. Se tem uma coisa que eu preciso todos os dias é me arrepender de quem eu sou e das coisas erradas que eu faço. Porque às vezes o problema está em quem eu sou. Quem eu decidi ser? Não, eu decidi ser uma pessoa religiosa. Decidi ser uma pessoa que vai fazer isso e eu vou fazer qualquer coisa para me dar bem. Deus estava longe deles. E do verso 10 ao verso 13, ele fala do verdadeiro estado da nação, como eles estavam. E ele se dirige aos juízes corruptos, os poderosos, os insensíveis. Ele denuncia cada detalhe desses pecados dos poderosos. No verso 12 ele fala que Deus sabe muito bem quais são as transgressões deles. Então, algumas atitudes erradas desse povo. Primeira atitude errada, verso 10. Como vocês odeiam juízes honestos? Tem gente que odeia o que está certo. Ah, você quer ser certinho demais. Já ouvi isso demais. Você quer ser certinho demais, pastor. Você quer ser certinho demais. Tem gente que odeia quem está fazendo o que é certo. Por quê? Porque ele quer se dar bem. Você está tentando ser o mais santo? Não, eu só estou imitando o santo. O verdadeiro. A cidade era fortificada, como eu disse. Nos portões, os juízes ficavam sentados, Ariane. Não tinha tribunal, não. Eles ficavam lá na portinha esperando o povo chegar. Chegava duas pessoas, um rico e um pobre. Aí chegava o pobre e falava assim: ó, ele está me oprimindo. Aí o rico passava o dinheiro na mão do juiz, assim, o juiz falava: não, está te oprimindo, não, vai embora. Aceitavam suborno. Os casos eram trazidos para haver julgamento ali. Mas os juízes honestos falavam: ó, ô senhor juiz, o senhor está sendo desonesto, excelência. Só que eles odiavam eles. Tem gente que odeia o que é certo. Talvez você fale assim: não, mas eu não odeio o que é certo, não. Na hora de fazer negócio, quer fazer coisa errada. O judiciário estava podre, eles não davam sentenças verdadeiras. Eles negavam o direito do pobre e do necessitado. Verso 11. Oprimem os pobres, roubam o seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão do vinho delas. Oprime os pobres. A sociedade israelita era agrária. O rico arrendava a terra para o pobre plantar arroz, trigo. Ele ia plantar lá o que ele podia, o feijão, o que ele quisesse, para sustentar a família. Mas na hora de cobrar os impostos, o rico enfiava a faca, aumentava o imposto. O cara não dava conta de sobreviver, punha impostos absurdos sobre o povo. Muito parecido com a situação de hoje, né? Quanto imposto a gente paga? Você fala: peraí, mas Deus não está vendo essa injustiça? Não, claro que está. Mas não quer dizer que Ele vai julgar agora.
mas um dia a conta vai chegar. Você está fazendo coisa errada e acha que está tudo bem, a conta vai chegar. É igual quando você passa o cartão, quem tem cartão de crédito entende isso aqui. Quando você passa o cartão, já passou do dia que venceu, só vai cair no outro mês. Aí você fala, oh, que bênção. Quando você olha no outro mês, pum, chega o negócio lá, né? Vai chegar. Verso 12. Porque eu sei que seus atos de rebeldia são muitos, e seus pecados são grandes. Afligem o justo. Justo aqui eram as pessoas honestas, aceitando suborno, e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Trazia aflição para a pessoa, com sentenças desonestas. Os juízes iam recebendo um dinheirinho ali, eram comprados para dar favor para quem pagou, não quem estava certo ou errado. O símbolo da justiça, não sei se no mundo todo, mas eu sei que aqui, é aquela mulher sentada com os olhos vendados, né? É isso, não é? Ah, a justiça é cega. Nesse caso aqui não era não, a justiça estava vendo com o olho assim, ó, porque ela estava dando favor para quem estava pagando. O juiz aceitando esse suborno, dando sentenças contra os pobres. E o pobre ia no tribunal e falava assim, ô senhor juiz, eu queria justiça. O juiz fala, não, tem justiça para você não. Pode ir embora. Deus diz, eu sei que seus atos de rebeldia são muito grandes. Seus pecados são grandes. E por que esses pecados eram grandes ou graves? Porque a lei de Deus mandava proteger o pobre. A lei de Deus mandava proteger o órfão. Mandava proteger a viúva. Gente, isso aqui é tão atual que eu fico pensando assim. A lei de Deus falava, você não pode oprimir o pobre. Você não pode emprestar juros altos para o pobre. Porque tem gente que emprestava juro alto para o cara sabendo que ele não dava conta de pagar. Sabia que daqui a pouco ia tomar tudo que ele tinha. Você tem uma noção? Eu já falei isso aqui em outras passagens, porque ele falou isso lá atrás. Quando um pobre devia alguém, devia para um rico, seja para quem fosse, o rico podia pegar a roupa do pobre como penhor para ele pagar a dívida dele. Mas no final do dia, o rico tinha que devolver a roupa, mesmo que ele não pagasse, senão ele ia morrer de frio. Era a roupa com que ele vestia para dormir, ou se cobria. O escravo que se vendesse, a pessoa se vendia como escravo, não tinha como pagar a dívida, tinha isso. A pessoa se vendia como escravo, vou te trabalhar para você como escravo, para pagar a dívida. A escravidão só podia durar 6 anos, no 7º ano, tinha que soltar ele. Mas eles não faziam isso. As leis protegiam os pobres, mas eles não obedeciam às leis. Eles não se importavam com os pobres. Então Deus diz, são muitos seus pecados, eu vou vir até vocês. Deus fala, eu vou chegar até vocês. Lá no capítulo 4, verso 12, ele diz, prepara-te para encontrar com seu Deus. E eles estavam fazendo tudo errado e pensando, Deus está com a gente. Deus está com a gente. Volta para o verso 11, Bruno, por favor. Eles oprimiam os pobres roubando o trigo com impostos injustos. Por isso, eles construíram belas casas. Casas personalizadas. Eles pegavam o dinheiro roubado, o dinheiro de suborno, o dinheiro de coisa errada e construíam casas feitas de pedras lavradas. Era coisa bem feita, coisa bonita. Amós diz, a casa que vocês construíram, vocês não vão morar nelas. A vinha que vocês plantaram, vocês não vão beber do vinho nem comer da uva delas. Vocês plantaram essas parreiras, mas eu vou passar no meio de vocês e vou destruir tudo. E quando ele fala que vai destruir tudo, ele estava anunciando a invasão dos assírios. Porque os assírios vieram e devastaram tudo, acabaram com a nação de Israel. Deuteronômio 28, 30. Isso era um sinal de que Deus estava vindo com a espada da aliança para mostrar para eles que eles fizeram coisa errada. Olha o que na lei dizia. Primeiro Deus falou assim, se vocês me obedecerem, vocês vão ser benditos em tudo, eu vou estar com vocês em tudo. Mas se vocês desobedecerem, você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Você vai construir uma casa, mas outra pessoa vai morar nela.
Plantará um vinhedo, mas não aproveitará dos frutos. Se desobedecessem, a espada da aliança ia vir sobre eles. Então eles estavam colhendo aquilo que eles mesmos plantaram. Deus falou, se vocês obedecerem, eu vou cuidar de vocês. Mas se desobedecer, eu vou estar contra vocês. Verso 13, Bruno, por favor, de Amós 5. Quem for prudente, ficará de boca fechada, pois esse é um tempo de desgraça. O prudente aqui é alguém que é temente a Deus. Porque no meio do povo de Israel tinha gente fiel. Sempre tem um remanescente fiel. No meio de gente fazendo coisa errada, tem um remanescente fiel. E quando o juízo de Deus viesse, esse povo prudente ia dizer o seguinte: nós merecemos. Deus está castigando a gente porque a gente merece. É isso que Deus ia dizer. A gente pensava que Deus estava conosco, mas Ele se virou contra nós. E Ele não vai dizer, Deus é injusto. Porque tem gente que está fazendo coisa errada e fica assim, eu fico tentando entender o que Deus está fazendo na minha vida. Deus é mau, Deus não me ama. Mas o prudente vai falar assim, ó, cala a boca. Eu preciso calar minha boca. Porque Deus é justo nos seus caminhos, perfeito nas obras. O errado sou eu. Eu mereço o que aconteceu. Então quem for prudente vai ficar em silêncio. Porque no dia mau é dia de ficar com a boca fechada para não falar besteira. Assim na nossa vida. Por isso que a melhor coisa é ficar quietinho quando vier o juízo de Deus. Porque Deus não manda juízo sem razão. Porque esses pecados mostravam que Deus não estava com eles. E com isso ele termina essa primeira parte. A segunda parte, do verso 14 e 15, ele mostra a ilusão de Israel. Eles estavam iludidos. Eles pensavam que Deus estava com eles. Agora, mais uma vez, Deus pede que o povo se volte para Ele. Verso 14. Façam o bem e fujam do mal, para que vocês tenham ouvido. Pensa, você está achando que você está fazendo tudo certinho. Alguém chega para você e fala, você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Aí você fala assim, não, mas Deus está comigo. Estou fazendo tudo certo, mas estava fazendo errado. Façam o bem e fujam do mal para que tenham vida. Para que Deus livre vocês do que os assírios vão fazer. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará, como vocês afirmam. Deus está dizendo, eu não estou com vocês. Se eu estivesse com vocês, eu não estava pedindo para vocês buscarem a mim. Não faz sentido. Então façam o bem e não o mal. Arrependam das suas transgressões. Se vocês se arrependerem, vai acontecer duas coisas. Eles iam escapar da morte dos assírios, que os assírios viriam, e Deus de fato estaria com eles. Mas eles estavam vivendo de maneira contrária a Deus. Eles estavam desagradando a Deus. O fato de que vocês estão prósperos, que não tem doença na família, isso não é garantia de que Deus está com vocês. Ah, não teve Covid lá em casa, porque Deus está conosco. Quer dizer então que a família que teve Covid, Deus não estava com ela? É tão discrepante isso que a gente começa... Gente, a conta aqui na terra não bate. Eu gosto de usar essa expressão. Poxa, eu estou fazendo tudo certo, acontece alguma coisa ruim. Não quer dizer que Deus está contra você e não quer dizer que Deus está com você. Acontece porque tem que acontecer algumas coisas, mas Deus é soberano e está no controle de tudo. Porque a misericórdia dele vem para o justo e vem para o injusto, para o ímpio e para o crente. Então, bênção material não é prova do favor de Deus. O que é prova do favor de Deus é uma vida reta, uma vida correta diante de Deus, nos caminhos de Deus. Isso sim é garantia da presença dele. Então ele faz o primeiro apelo, façam o bem e fujam do mal. Mas ele faz um segundo apelo, verso 15. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão no remanescente do seu povo. Ele está dizendo para os juízes desonestos, sejam justos nos julgamentos, não sejam injustos, pratique o que é certo, acaba com a corrupção do judiciário. Você fala assim, pô, está parecendo a conversa do STF aqui no Brasil, né? Amós está dizendo exatamente, aí eu estarei convosco, porque o juiz era um representante de Deus na terra. O que o juiz tinha que fazer? Fazer justiça. Ele só tinha que fazer o que era certo. Ah, chegou aqui, quem fez errado? Conta a versão. Conta a outra versão. Espera aí, você fez isso? Mas espera aí, por que você não fez isso? Não, então ele está certo, você está errado. Simples.
mas eles faziam o contrário. Pensa, se os juízes, que eram representantes de Deus, faziam algo errado, como que o pobre ia ter justiça? Não tinha. Então ele falou: odeiem o mal e amem o bem. Vivam uma vida de verdade, ajam de forma correta, faz tudo certo. Não burla as coisas para você ganhar no imposto de renda, não. Não faz falcatrua para você ganhar aposentadoria, não. Não faz coisa errada, não. É isso que ele estava dizendo. Se eles atendessem a esses pedidos, Deus estaria com eles. Ah, mas eu fiz coisa errada mas Deus me abençoou. Ok, mas Deus não está com você, você fez coisa errada. Você tem que se arrepender e deixar o pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? No verso 15 ele fala: talvez o Senhor tenha compaixão de vocês. Essa expressão do talvez, eu gosto demais disso, sabe por quê? Porque Deus não tem obrigação de ser misericordioso com ninguém. A Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, mas Ele não tem obrigação de ter misericórdia de ninguém. Talvez, se você se arrepender, Ele tenha misericórdia de você. Ele tem misericórdia de quem quer, gente. Deus cura quem Ele quer, salva quem Ele quer, Ele é quem resolve. O nosso problema é que a gente tem que ser mais misericordioso para ser parecido com Ele, porque Ele é rico em misericórdia. Ele já viu tudo de errado que você fez na vida e mesmo assim te olha com amor. Outro dia uma das nossas pequenas falou um negócio lá que fez de novo. Aí nós falamos para elas: olha, se você arrependeu uma vez, Deus não lembra. Ah, mas eu errei de novo. Ok, mas da outra vez Deus não lembra. Não é assim que a Bíblia diz? Que Deus nos perdoa e lança, lá em Miqueias, no final do livro de Miqueias, lança lá no fundo do mar, na profundeza, e esquece. Então Deus não vai te cobrar, quem vai te acusar é Satanás. Mas você não pode mais viver uma vida de pecado. Então Deus não é obrigado a libertar ninguém ou fazer bem para ninguém. Ele faz de acordo com a sua vontade. Mas a Bíblia diz que Deus se compadece de um coração quebrantado. A pessoa chega altiva diante de Deus: eu quero agora, Deus. Eu já vi filho falar isso para o pai. Eu quero agora. Bater o pezinho. Você acha que se você bater o pezinho, você vai chegar diante de Deus com essa... E Deus vai olhar e falar: sabe de nada, inocente. Deus ouve a oração do abatido. Deus ouve o clamor do justo. Deus é mais propenso a atender com misericórdia do que aqueles que se humilham, do que aqueles que se rebelam contra Ele. Ah, agora também não acredito mais em Deus porque minha mãe morreu. Agora não acredito mais em Deus porque fulano ficou doente. E Deus tem a obrigação de fazer o que você quer? Esse é o nosso problema. A gente acha que a gente comanda Deus. Ah, mas se eu orar, Deus vai fazer o que eu quero. Quem disse? Deus vai fazer o que é a vontade dEle. Se a sua oração for de acordo com o que Ele quer, Ele vai fazer. O que você tem que entender é que você não controla o jogo. Quem controla é Ele. Ele é o dono de tudo. Ele é o soberano. E talvez Deus tenha misericórdia da pessoa que se arrependesse. E a terceira parte, ele fala da presença do Senhor. Do verso 16 ao verso 20, Deus falou: eu estou chegando aí. Prepara-te para encontrar com seu Deus. Capítulo 4, verso 12. Verso 16. Portanto, assim diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos: haverá choro nas praças públicas e angústia nas ruas. Chamem os lavradores para chorar com vocês. Convoquem os pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Choro em cada plantação de uva. Ranger de dentes, lágrimas. Por quê? Porque Deus ia passar no meio deles para destruir. O erro deles, eles queriam que Deus viesse, mas a vida deles não estava legal. Se Deus viesse, e Deus já avisou que estava chegando, não ia trazer alegria não, ia trazer juízo. É igual quando a mãe fala para o filho assim: quando eu chegar em casa, você vai ver. Quando eu chegar em casa, você me paga. Então ele está dizendo: é tristeza no campo, tristeza na cidade, nas praças, nas ruas. Ele está se referindo à invasão dos assírios, que Deus ia se encontrar com eles através dos assírios. Eles estavam esperando o Messias chegar para colocar eles em honra, mas Deus estava vindo através dos assírios. Por isso que tem muita gente cantando Maranata, mas Deus vai trazer juízo.
Verso 18. Que aflição espera vocês que dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse. Eles queriam que Deus viesse. Mas Deus fala, vocês estão enganados, eu não estou indo para trazer coisa boa para vocês, não. É isso que Amós está falando. Vocês não fazem ideia do que estão desejando. Amós fala para eles. Aquele dia será de escuridão e não de luz. E é a primeira vez na Bíblia que aparece o dia do Senhor. Essa expressão, o dia esperado pelos judeus. Quando Deus viria na pessoa do Messias para estar com o povo. Liderando os exércitos de Israel, segundo eles. Impérios inimigos iam se sujeitar a eles. Israel ia governar o mundo. Isso que representava para eles. Mas Amós diz, por que vocês estão esperando o dia de Deus com tanta alegria? Esse dia vai ser terrível. Aquele dia trará escuridão e não luz. Verso 20, Bruno, por favor. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Ele está dizendo, o dia do Senhor que vocês estão esperando não é o que vocês estão pensando. Vocês não sabem o que estão pedindo. Muita gente hoje fica assim, Jesus podia voltar logo. Mas não vive de acordo com a palavra de Deus. Se você está vivendo assim, esse dia não vai ser bom para você, não. Deus está esperando com paciência para salvar pessoas, e talvez seja você. Mas por que Deus não voltou logo? Por que Jesus não voltou logo? A Bíblia diz que Ele tem paciência, Ele está esperando que pessoas se arrependam. O reino do norte dizia, Deus está conosco, nós somos o povo da aliança, o povo escolhido, nós temos 3 lugares de adoração, nós temos prosperidade, nós temos vitória militar, então que vem o dia do Senhor. Amós diz, Deus não está com vocês, vocês têm que buscar a Deus, olha o caminho de vocês estão pervertendo a lei de Deus, estão cultuando do jeito errado, adorando do jeito errado, como é que Deus está com vocês? Busquem a Deus. Quando Deus vier, não vai ser motivo de alegria por conta dos pecados que vocês estão cometendo. Esse encontro com Deus, Deus virá como vingador da aliança. E Ele usa 3 exemplos para mostrar isso aqui para nós. Na realidade, são 2 exemplos tirados da vida diária, comparando alguns animais. Amós gosta muito de usar isso. Ele falou da expressão do leão que ruge. O leão que ruge é quando Deus vem para executar juízo. O leão ruge para vir comer a presa. Por isso que eu não gosto daquela música. Mas ela é bacana, a levada dela é boa. Só a harmonia. Verso 19. Vocês serão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso. Pensa, vem um leão, você corre para lá e está um urso na sua frente. Deu ruim. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu acho que essa expressão deve ter surgido por causa disso aqui. Ou quem apoia a mão na parede e é picado por uma cobra. Vou explicar isso. O cara vai correr do leão e encontra com o urso. O que Amós queria dizer? Israel ia tentar fugir da Síria e encontrar com Deus. Foge de um animal e encontra com outro. Muito mais forte. Não tinha saída para Israel. Então ele usou essa expressão. O segundo exemplo. O que apoia a mão na parede. As casas eram feitas de barro. E tinham as frestas, os buracos. Às vezes o cara ia apoiar e pensa, eu estou seguro. Punha a mão na parede, a cobra picava a mão dele. Então pensa, em casa eu estou seguro. Não. Deus está dizendo através de Amós, não tem lugar seguro para você que está vivendo em pecado. Vocês que estão vivendo do jeito errado, não tem lugar seguro. Você vai fugir do leão, vai achar o urso. Vai escapar do urso, vai achar uma cobra. Deus está dizendo, eu venho ao seu encontro, mas eu não venho para te salvar. Eu venho para te punir. Que isso, pastor? Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus, a gente é muito diferente. Quando a gente está com ódio, a gente não consegue amar. Se você está com raiva de alguém, você não consegue olhar com amor para essa pessoa. Deus não. Todas as qualidades dele, ele tem ao mesmo tempo. Como? Ele é Deus. Então Deus se ira, mas Deus é amor. Deus é soberano, Deus é onipotente, mas Ele se preocupa com a pessoa mais simples. Ele é onipresente, então Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, mas Ele sabe o que está passando em cada pensamento aqui.
Então ele diz: eu venho ao seu encontro, mas não venho para te salvar. Eu venho para trazer juízo contra os seus pecados. E hoje é culto de ceia, é tempo da gente pensar assim. Tem gente que fala assim: não, esse mês eu estava em pecado, não vou tomar a ceia, não. Eu te pergunto, qual dia você deixou de ser pecador? Não deixou. Todos os dias você tem que pedir perdão. E quando você toma a ceia, você está dizendo: eu tenho parte com Jesus, eu tenho parte com a igreja, e eu estou fazendo isso porque Ele ordenou até que Ele voltasse. Mas quais lições a gente aprende? Eu já vou caminhando, já nós passaremos para o momento da ceia. Primeira lição que a gente aprende: Deus toma conhecimento da corrupção dos juízes e dos poderosos. Talvez você pense assim: mas Deus é injusto demais. Deus abomina tudo que está de errado. Tem gente indo para Brasília amanhã não, terça, né? Para protestar, vai ter protesto nas ruas de São Paulo. E eu acho que isso é agradável também. Mas nós, como igreja, nós precisamos muito mais orar pelos nossos governantes. Nós, como igreja, precisamos muito mais orar pela nossa cidade, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, para que eles apliquem as leis de maneira justas, que ajudem todo mundo, principalmente o pobre. Porque o pobre, a única coisa que ele tem é essa justiça. E se a justiça não cumpre, ainda que o Brasil não seja uma teocracia, como assim? Nós não temos aliança, Deus não tem uma aliança com o Brasil, como teve com Israel, mas ainda assim Ele é Deus. Ele não aceita a opressão dos pobres, a corrupção do juiz, Ele abomina a sentença injusta, o juiz que não é concedido. Deus olha para essas coisas e não fica satisfeito. Se não agora, mas no dia do Senhor a justiça vai acontecer. Mas fulano tem que morrer. Eu falei isso outro dia aqui. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Quem se alegra com a morte do ímpio somos nós. Que isso, pastor? Isso é um absurdo. A gente alegra com a morte do ímpio. Eu vou perguntar o que eu perguntei outro dia em outra igreja, eu acho que eu não perguntei aqui. Quem é que torceu para o Lázaro morrer? Eu já estou com a mão levantada, gente. Nós somos assim. Mas Deus quer que o ímpio se arrependa, se converta e seja salvo. Está vendo como o nosso coração não é misericordioso como o de Deus? Pastor, mas você fala que Deus vai castigar os ímpios. Mas por que eles fazem coisa errada e não acontece nada? Fica tudo do mesmo jeito. A pergunta que eu faço é: você lembra que eu falei anteriormente, quantos anos depois demorou para a invasão da Síria para destruir Israel? Quem lembra? Alguém lembra? Quantos anos depois? Vou lembrar você, quase 50 anos depois. Nós é que somos apressadinhos demais. A gente quer que a polícia pegue o cara e mata na hora. Deixa eu te falar, ele está fazendo coisa errada. E eu sei que a polícia tem o papel de cumprir as leis. O ideal era prender e não soltar mais. Mas o sistema judiciário, infelizmente, é corrupto. Mas um dia tudo isso vai se acertar. Imagine um dia que nós viveremos num lugar onde habita a justiça. A Bíblia diz que é em novos céus e nova terra, não é aqui. Então não é aqui que o Bolsonaro vai conseguir convencer todo mundo e mudar a mente de todo mundo. Não é aqui que um político vai conseguir mudar a história de uma cidade. Não é. Pode fazer coisa boa e abençoar muita gente? Pode. Mas não é aqui que isso vai acontecer. Nem que seja no dia do juízo isso vai acontecer. Em 722 o rei Sargão entrou e devastou o reino do norte. Então o profeta tinha que ter fé. Deus falou para ele: eu vou castigar o povo, mas não é na hora que você quer, é na hora que eu sei. Tudo bem. Nem sempre Deus executa o juízo na hora, às vezes Ele deixa para depois, por causa da misericórdia dEle. Ele adia o castigo. Amém, irmãos? E Deus pode estar te chamando hoje para Ele. Ele está adiando o dia do castigo, porque talvez você está vivendo uma vida terrível. Ou aqui, ou acompanhando a gente pela internet. E Ele vai punir o ímpio, Ele vai punir o corrupto, Ele vai punir o opressor, Ele vai punir o imoral, Ele vai fazer isso.
quer seja na igreja ou fora dela. Ah, não, eu vou ficar aqui dentro, porque aqui eu estou protegido, igual na arca de Noé. Tá não, Zé. Tá não. Se você pensa que está salvo praticando uma religião, lembre do leão, do urso e da cobra. Ele virá em juízo. Se você está praticando mal, não interessa se você frequenta uma igreja. Deus está vendo o que está acontecendo. Segunda lição. Esse é um dos capítulos mais interessantes que mostra a depravação total. O que é isso? Todo mundo nasce pecador e vai morrer pecador. Não, eu não sou mais pecador. Porque na realidade não estuda, não sabe o que está falando. Porque o pecado corrompeu o coração de tal maneira da pessoa que ela está fazendo uma coisa errada, mas ela acha que ela está certa. Eu estava dizendo isso para as meninas quando estava vindo para cá hoje. Às vezes a gente está fazendo um negócio muito errado, está cantando um negócio muito errado, está fazendo algo, fez um negócio totalmente errado, mas está assim, não, mas eu estou fazendo é para Deus. Está igual os israelitas. Igualzinho. Está adorando o bezerro de ouro sem saber. E é possível que as pessoas se iludam que Deus está com eles. Mas não está. E hoje as pessoas repetem o mesmo erro do pessoal do Reino do Norte. Deus está conosco, a gente tem um pacto de tradição, de saúde, nós somos prósperos, tudo vai bem. Então é sinal de que Deus está conosco. Não é. Ah, está tudo indo bem na minha empresa. Estou fazendo algumas coisas erradas, sonegando alguns impostos, mas está tudo bem. Não está. É isso que a Amós está falando. De repente Deus está preparando um encontro para você. E se for um encontro como esse, mas Ele está dando misericórdia para você se arrepender, porque o leão vai rugir. Ele vai rugir contra os religiosos, contra as pessoas desonestas, mentirosas, fofoqueiras, incrédulos, egoístas, avarentas, sem amor com os pobres, que adoram outros deuses, que têm ídolos no coração. É assim que Ele vai fazer. E terceiro e último, finalmente, Deus veio na pessoa de Jesus. Ele mandou um monte de profeta. Ninguém quis ouvir o profeta. Então Ele falou, vou mandar meu filho. Jesus veio. Veio ao nosso encontro. E na primeira vez que Cristo veio, e a gente celebra isso hoje na ceia, primeira vez que Cristo veio, Ele veio para salvar. Mas da próxima vez Ele vai vir para julgar. Então nós que já temos acesso à palavra de Deus, nós que temos contato com Jesus, nós precisamos olhar para as palavras dele, de Mateus 11, 28. Ele diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e vocês vão achar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é fácil de carregar, é suave, e o meu fardo que eu dou para vocês é leve. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas eu preciso me arrepender. Ele ressuscitou dos mortos para que eu tenha uma nova vida, como se eu tivesse renascido. É por isso que a figura do batismo, eu estou morrendo e nascendo de novo, porque agora eu vivo uma nova vida. Ele está sentado à direita do Pai, e no dia do Senhor Ele vai voltar. Mas Ele não vai voltar para alguns como eles estão pensando, não. Tem gente vivendo um falso evangelho, pregando um falso evangelho, estando num lugar onde as pessoas acreditam todas numa coisa errada, elas estão caminhando para a perdição, infelizmente. Então examinemos os nossos negócios, os nossos caminhos, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, o culto que prestamos a Deus, os sinais ao redor, e nós temos que interpretar. Cuidado ao desejar o dia do Senhor, pensando que Ele vai ser uma bênção, que Deus pode estar preparando uma surpresa para você. Então examine o seu coração essa manhã. Ouça o apelo da pessoa de Jesus. Buscai-me e vivei. Talvez você pense assim, pastor, mas a Bíblia é dura demais. Mas nós é que somos duros demais. Ela tem que ser mais dura, porque senão a gente não quebra. Nosso coração é duro. A gente não quer perdoar. A gente quer dar bordoada em quem bate na gente. A gente quer tratar mal quem trata a gente mal. Só que Jesus não nos chamou para viver assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos orar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nós queremos tanto que o Senhor esteja conosco. Nós queremos tanto que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira especial. Nós queremos tanto, Pai,
que o Senhor faça a sua vontade na nossa vida. Nós queremos tanto, Senhor, nós precisamos tanto que a sua presença seja real na nossa vida. Deus, esse povo pensava que o Senhor estava com eles, mas o Senhor não estava. Esse povo pensava que estava caminhando com o Senhor, mas não estava. Deus, não deixa a gente enganado, não. Tem misericórdia de nós. Não deixa a gente viver uma vida do jeito que a gente quer e pronto, não. Pensando só nos prazeres, oprimindo os pobres, fazendo coisa errada. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver uma vida piedosa. Todos nós somos todos farinha do mesmo saco, nós somos todos pecadores. Desde que Adão pecou, a gente quer fazer coisa errada. Ajuda-nos, Senhor, a viver o que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a passar pela cruz. Ajuda-nos a viver, Senhor, uma vida de cruz, uma vida que te glorifica, uma vida que te exalta. Deus, assim nós teremos certeza que o Senhor estará conosco. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo está dando instruções sobre o culto público. E a igreja de Corinto estava tendo problemas pessoais, problemas entre eles lá. Mas Paulo estava querendo dizer que eles fossem um, que eles resolvessem suas pendências. E ele diz assim, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. E na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que beberem. Porque cada vez que vocês bebem e comem desse pão, comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come o pão e bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem ou bebem do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem para o julgamento de si mesmos. Jesus nos deixou uma ordem que nós celebrássemos sempre essa ceia, aguardando o grande dia do Senhor. Para isso eu preciso me examinar, falar, olha,
Como que eu estou sendo como cristão? Deus está comigo? Eu estou me esforçando para tomar minha cruz e seguir Jesus? Eu estou me esforçando para... Porque tem situações que a gente vive e fala assim, vou chutar tudo, vontade de largar tudo e sumir. Não resolve. Você está se esforçando para viver como Cristo? Eu estou, mas eu ainda estou sofrendo. Persevere. Tem umas músicas que eu particularmente assim não ouço, não gosto, mas tem outras músicas que falam muito ao nosso coração. E hoje o Arthur cantou uma música aqui que vai valer a pena, sabe? Vai valer a pena ser cristão, lutar para viver uma vida piedosa, lutar para fazer tudo que é certo, mesmo que a sua família olhe para você fique rindo de você. Vale a pena seguir em frente. Vale a pena. Mesmo que você seja zombado, escarnecido, que as pessoas falem isso ou aquilo. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta: se vocês estão sofrendo por fazer o que Deus manda, alegrem-se. Então siga fazendo o que Jesus mandou você fazer. E descanse no Senhor. E quem pode tomar a ceia do Senhor? Se você é batizado nas águas, está em plena comunhão com a igreja, aqui ou em outro lugar, não tem problema. Uma igreja cristã de verdade, eu vou pedir que você fique de pé e nós vamos passar servindo os elementos. O Camerão e a Vivi já estão ali no fundo. Você vai pegar o seu elemento e você vai tomar com quem você pode tomar, com o seu núcleo familiar. Na hora que essa miséria desse vírus que está matando tanta gente, que assolou já tanta gente, passar, nós vamos poder cear juntos. Eu sonho em pedir para a dona Ângela fazer aquele pão único que a gente fazia e todo mundo comer do mesmo pão. Aleluia. Vai chegar o dia. Amém. Vivi, pode distribuir, por favor. Enquanto a gente vai orando. Senhor Jesus, esses são os elementos que são símbolos da ceia. Os símbolos, Senhor, do seu corpo, do seu sangue que foi derramado na cruz. Obrigado, Pai. Obrigado porque tudo isso nos traz paz. O castigo que caiu sobre o Senhor nos traz paz hoje. Nós estamos aqui lembrando da sua morte, lembrando que o Senhor morreu por nós, não para que nós vivamos do jeito que nós queremos, mas para que nós vivamos uma vida de acordo com a sua palavra, uma vida santa, separada, uma vida de justiça, uma vida de amar as coisas certas, de odiar as coisas erradas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou Deus. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Examine-se. Olhe para dentro de você e fala assim: minha vida está coerente. Deus está comigo. Deus está comigo. Pergunte isso ao Senhor. Porque se Deus está comigo, toca o barco. Agora, se Deus não está comigo, para e volta aonde você se perdeu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Examine-se a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. É o momento de nos examinar. Se examine. Se examine. Se
Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos coerentes na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos coerentes em tudo que fazemos, em tudo que falamos. Em nome de Jesus. Que a nossa vida, Senhor, seja um modelo cristão para o mundo, seja um modelo cristão em todos os lugares. Que a nossa vida possa desenhar o que o Senhor quer, a forma como todos querem, devem viver. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser padrão, modelo de santidade para todos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar sua ceia junto com a sua família, e seus parentes, com quem você faz parte do núcleo familiar. Pode cantar. Quem sou eu para ser visto como amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar E acaba com a tormenta. se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor que ainda escutas quando eu chamo e sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Amém, amém, amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Quem não vai trabalhar terça, aproveita para descansar um pouquinho, dorme bastante, força na peruca, segue em frente. E nós sabemos que se Deus é por nós, ninguém pode ir contra nós. Deus te abençoe, ótima semana. Beijo na família por todos nós. Beijo para quem está na internet.